Venha pela ação, fique pelo drama. Salve galera, eu sou Dan Falter e hoje nós vamos falar de One Piece, porque eu terminei a leitura do volume 3 aqui desse encadernado, então nós vamos finalmente falar da edição número 9 do mangá original. E nessa edição nós vamos ter aqui uma história que é uma das mais emocionantes que a gente viu nessa primeira fase de One Piece. Para mim, a fase de ouro até agora, que é a fase do East Blue. Não estou dizendo que outras fases não sejam boas, mas eu acho que essa primeira fase, onde a gente conhece ali a origem desses 5 personagens, ela é realmente uma das coisas mais legais, talvez, que eu tenha visto, lido nesses últimos anos. E essa edição fecha com chave de ouro, já que no número 9 nós vamos ter aqui a história de origem da Nami, contada ali com todos os seus detalhes e com todos os seus dramas. Como eu disse lá no começo, venha pela ação, mas fique pelo drama. Mas antes de eu explicar as minhas impressões dessa edição, aquele recadinho rápido para vocês deixarem o seu like nesse vídeo e se inscreverem no canal. Estou quase chegando aí nos 1000 inscritos, então se inscreve aí você também, dá essa forcinha para mim, não custa nada para você, mas me ajuda muito. Bora pro resto do vídeo? Ao final da edição número 8, a gente tem o nosso grupo de heróis chegando ao Arlong Park e a Vila Kokoyashi, que está sendo ali escravizada por esses homens-peixe piratas. E o grupo acaba descobrindo que a Nami é uma traidora, que aquela tatuagem que ela tem no ombro esquerdo é a tatuagem do bando do Arlong. Mas como que a Nami se juntou aos homens que tiveram a pachorra de matar a sua mãe? Bom, antes da gente continuar, um lembrete rápido. Esse vídeo aqui é totalmente com spoilers, então se você não leu o mangá, se você não assistiu o anime, corre fazer essas duas coisas, porque senão você vai tomar um monte de spoilers. E eu tenho que dizer, a experiência de ver essa obra, ela é tão boa que eu não quero que você perca essa chance. Então, corre lá, faz a leitura, assiste o anime, depois volta aqui. E como eu disse para vocês, o bando chega à ilha e imediatamente eles descobrem que Nami é uma traidora. E aqui a gente mais uma vez vai ver como cada personagem se comporta, já que o Usopp e Zoro acreditam que ela é uma traidora, ficam com raiva dela. Porém, o Sanji, pelos motivos dele ser mulherengo e ela ser uma mulher bonita, e o Luffy não acreditam. O Luffy simplesmente ignora, ele nem quer ouvir a história. E mais uma vez, a gente vê como o Luffy é um personagem que ele é especial, mas ele é especial não só pelos superpoderes que ele tem, mas principalmente pela forma pura como ele se comporta. Ele não é uma pessoa ali comum, ele é um cara realmente diferenciado. Ele pode parecer meio bobão à primeira vista, mas ele tem alguns conceitos muito interessantes em torno da honra, do companheirismo e da amizade verdadeira. E tudo isso é demonstrado aqui. Enquanto ali a irmã da Nami vai contar a história para ela e pra gente, o Luffy simplesmente resolve dar uma volta por aí. Ele nem precisa ouvir a história. E você fala assim, poxa, isso daí é o Luffy mostrando que ele não liga? Não, isso daí é o Luffy mostrando que ele nem precisa ser convencido. Ele simplesmente acredita e ninguém vai conseguir mudar isso nele. Por horas, ele pode ser um pouco ingênuo, mas na maioria das vezes o que ele tem é um coração enorme. E aí, enquanto a gente fica sabendo da terrível história ali, da invasão dessa ilha e de como a mãe da Nami acaba sendo morta, que a gente vai se emocionando. Essa daqui é uma história que vai lidar muito com pertencimento, muito com a família. E eu tenho um amigo que, inclusive, assiste meus vídeos, que sempre diz que os amigos são a família do coração. E aqui a gente vê muito isso acontecendo, já que a mãe da Nami, a Bell-mère, era ali uma menina meio deslocada, uma menina meio perdida, que acaba entrando para a marinha. E durante uma das missões, ela acaba ali resgatando 2 garotinhas. Então, essas garotinhas e a mãe não tem nenhum laço de sangue entre elas. E isso é explorado aqui na revista. E logo em seguida a gente vê o quanto laços de sangue podem ser importantes sim,
mas o que importa mesmo é você se importar com as outras pessoas. E vocês desculpem aí se eu falei importar várias vezes, mas acabou acontecendo. Mas é isso. Importante, e mais uma vez lá vou eu para essa classe de palavras, é o quanto a gente liga, o quanto a gente se importa com aqueles que estão ao nosso redor. Laços de sangue? Ok, mas a gente vai ter aqui uma história que vai deixar a gente com o coração na boca e a gente vai ver muito marmanjão chorando. E claro que logo depois de ver essa história a gente entende que o Arlong não apenas matou a mãe da Nami, como também atraiu, e atraiu do pior jeito possível, já que de certa forma ele mantém a palavra dele, já que ele diz para Nami que se ela juntar 100 milhões de beris, ele vende a ilha de volta e vai embora. Porém, ele conta para a Marinha onde ela está escondendo o tesouro que ela vem acumulando para que ela não consiga fazer isso. Então, ele está por enquanto mantendo a palavra dele. Se ela juntar o dinheiro, ele vende. Mas ele não vai deixar ela juntar o dinheiro e ela fica finalmente ali derrotada. Ela percebe que ela passou anos da vida dela tentando juntar esse dinheiro, correndo risco de vida, atacando aí piratas pelo mundo para tentar salvar sua terra natal. E de repente ela se vê de mãos vazias. Então que finalmente ela chega para o Luffy e pede ajuda. E o Luffy não titubeia, ele simplesmente pega seu chapéu, e aqui a gente tem o quadrinho onde ele mostra, né, o flashback do Luffy dizendo que aquele chapéu é o maior tesouro dele, e ele coloca esse chapéu na Nami, que está ali no chão, de joelhos, aos prantos, mostrando para ela que ele confia tanto nela que ele aceita colocar esse chapéu nela. Ele sabe que ela é realmente alguém que vai fazer parte do bando dele. Goste disso ou não, já que ele escolhe as pessoas para o bando e ele obriga praticamente as pessoas a entrar para o bando. De uma forma muito divertida, é claro. Não estamos falando de nada aqui realmente forçado, mas ele enche tanto o saco das pessoas que quando elas vêm, elas estão lá seguindo ele e daí para frente eles se tornam grandes amigos e companheiros. E essa história vai terminar, claro, com o bando chegando lá no Arlong Park e com o Luffy já mostrando as suas cartas, já enfiando aquele maravilhoso direto de direita na cara daquele asqueroso do Arlong. E essa é outra coisa que a gente vai ver que o Eiichiro Oda, autor dessa obra, faz muito bem. Ele cria vilões que são realmente detestáveis, mas são vilões muito bem construídos. Então, quando chega na hora do vilão levar uma porrada do Luffy, a gente está torcendo para que isso aconteça. Então a gente tem aquele senso de justiça, é aquela dopamina indo para o nosso corpo. E isso vai acontecer tanto no anime quanto no mangá. Escolha a sua mídia, as duas vão te agradar muito bem. A história é tão boa que eu acho que não importa o formato. Mesmo na série que a Netflix fez, que claro, com humanos, é muito difícil contar essa história tão fantasiosa aqui, então é como eu falei esses dias num outro vídeo, é como você tomar um suco de laranja muito aguado. Tem um gostinho de laranja, mas a maioria é água. É o que acabou acontecendo na série. Ela é muito aliviada, ela não consegue ter a mesma alma que o mangá e o anime. Mas, se é o seu desejo, se você tem esse preconceito de que essas outras mídias são coisas infantis, então vai lá, assiste a série, não importa. O importante é você ter contato com essa obra maravilhosa. Falando da minha nota técnica de One Piece número 9, tenho que dizer que este aqui mantém a ótima média que a gente tem visto nos outros. Desenhos competentes, hora e outra eu tenho dificuldade sim de entender algumas cenas de ação, mas roteiro monstruoso que deixa realmente a gente ali embasbacado. A gente fala, caramba, como é que eu não fiz essa leitura, como é que eu não assisti esse negócio antes, porque isso daqui é muito bom. Então, eu ainda digo que o desenho poderia ser um pouquinho melhor, então vamos dar uma nota técnica 4,5. A minha nota pessoal, como vocês já perceberam, eu acho que dos 9 números, esse daqui está entre os tops. Eu coloco assim, junto com a história ali onde mostra o Sanji, principalmente no flashback dele, e o Usopp também, ali com a Kaia, como as 3 melhores histórias até agora. Sim, eu acho que as origens desses personagens realmente fazem com que a gente goste muito deles, que a gente torça muito por eles. Eu não estou dizendo que as origens do Zoro ou do Luffy não sejam boas,
mas eu acho que elas são um pouco mais fragmentadas, elas são contadas mais aos poucos. O Sanji, o Usopp e a Nami, eles têm ali um momento especial onde a história para e mostra a origem deles. Eu acho que isso foi um pouco mais impactante, talvez por isso tenha me marcado um pouco mais do que nos outros dois. Mas eu gosto dos 5 personagens por igual, não dá pra gente escolher um. Claro, a gente às vezes tem uma preferência, gostar mais desse por causa disso, mas eu digo que a minha preferência ela varia muito. Tem hora que eu gosto mais de um, tem hora que eu dou mais risada com o outro. Eu gosto de todos eles por igual. Como vocês já perceberam, eu realmente fui picado pelo mosquitinho da borracha, como disse um amigo meu. Então, nota pessoal é 5. E vocês, galera, vocês estão acompanhando alguma forma de One Piece? Vocês estão aproveitando esses vídeos aqui para fazer a leitura junto comigo e conhecer essa obra? Ou vocês estão só aqui pela curiosidade, já tinham visto o anime, a série e por aí vai? Então, deixem todos os seus comentários aí, respondo sempre que possível. Grande abraço para todo mundo, até o próximo vídeo.